pessoal, bem-vindos a mais uma aula de circuitos em corrente alternada. Na aula de hoje a gente veremos as análises de regime estacionário senoidal, análise nodal, análise de malha e teorema da superposição. Ginger diz: 3 tipos de homens são os meus amigos: aqueles que me amam, aqueles que me odeiam e aqueles que são indiferentes a mim. Aqueles que me amam ensinam-me ternura, aqueles que me odeiam ensinam-me cautela, aqueles que são indiferentes a mim ensinam-me autoconfiança. Também tem a questão aqui do progresso profissional. O livro do Sádico traz sempre umas sacadas bem legais, e eu gostei dessa sacada aqui. Carreira em engenharia de software. A engenharia de software é a área da engenharia que lida com a aplicação prática de conhecimento científico no projeto, na construção e na avaliação de programas de computador e com a documentação associada necessária para desenvolvê-los, operá-los e mantê-los. O papel de um engenheiro de software não deve ser confundido com o de um cientista da computação, pois o engenheiro de software é um profissional que atua de maneira pragmática e não de forma teórica. Ele deve ter bons conhecimentos de programação de computadores e estar familiarizado com linguagens de programação, particularmente com C++, que estão se tornando mais populares. Essa sacada que o Sádico traz é bem legal. A gente tem que começar a se preocupar muito com essa questão de engenharia de software, que a gente aplica, engenharia elétrica aplica muito. Bom, vamos lá, análise nodal. A base para a análise nodal é a lei de Kirchhoff para a corrente. Como essa lei também vale para fasores, conforme demonstrado na seção 9.6, podemos analisar circuitos CA pela análise nodal. O exemplo a seguir ilustra isso. Determine IX no circuito da figura 10.1 usando análise nodal. Então nós estamos aqui com IX, certo? Primeiro, converteremos o circuito para o domínio da frequência. Olha só, se você analisar aqui a nossa fonte, ela está no domínio do tempo, certo? Nós precisamos levar isso tudo para o domínio da frequência. Então, convertendo 20 cosseno de 4t no domínio da frequência, fazemos o fasor, dá 20, ângulo 0 grau, onde ômega é igual a 4 radianos por segundo. Perfeito. Então nós temos agora um Henry. Levando para o domínio da frequência, nós vamos ter que J ômega L é igual a... E aí nós já temos que o ômega é 4, o L é 1, então 4 vezes 1, 4J, ou J4. Bom, levando esse outro indutor aqui, 0,5, levando para o domínio da frequência, é J ômega L, que dá igual a J, onde ômega é 4 e o L é 0,5, que dá J2. O último elemento aqui que falta-nos é o capacitor, que ele é 0,1 Faraday. Levando para o domínio da frequência, nós temos que é 1 sobre J ômega C, ou 1 sobre 0,4. J 0,4, 4 vezes 0,1 embaixo, né? Nós vamos multiplicar aqui os elementos, aí vai dar J 0,4 no denominador. E aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar todo mundo por J em cima e embaixo. 1 sobre 0,4 dá 2,5, mas aí ficou o J embaixo. O que é que nós temos que fazer? Vamos multiplicar em cima e embaixo por J
E aí o que é que nós vamos ter? Em cima vai ficar 2,5J, embaixo vai ficar J vezes J, da J ao quadrado. Nós lembramos que J ao quadrado o J é raiz de menos 1. Então eu corto o quadrado do J ao quadrado pela raiz de menos 1. Então embaixo ficará menos 1. Ok. E agora eu posso reescrever isso aqui como menos J 2,5. Perfeito. Então, levando todos os elementos para o domínio da frequência, tínhamos trabalhado aqui. O resistor não precisa, porque ele no domínio da frequência ele não sofre influência no domínio da frequência, então ele continua lá os 10 ohms. Bom, aplicando LKC ao nó 1, certo? O que é que eu vou ter aqui? V1 tá aqui, ó. Então, eu pego 20 menos V1 dividido por 10, que vai dar a corrente que está chegando aqui ao nó. Ela vai ser igual aqui às correntes que estão saindo do nó aqui. Aqui vai ser V1 sobre menos J 2,5, que é a minha reatância. Mas, nesse outro ponto aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho V1 menos V2 dividido pela J4. Então, dá o LKC para o nó 1. Ou, resolvendo isso aí, né, vai dar 1 mais J 1,5, que multiplica V1. Mais J 2,5 vezes V2, que dá igual a 20. Equacionando tudo isso aqui, nós chegamos a isso aqui. No nó 2, aqui é o nó 2, nós vamos ter o quê? 2x que está chegando, 2x que está chegando, mais essa outra que está chegando aqui, que vai ser V1 menos V2, V1 porque a corrente está vindo de V1 para V2, V1 menos V2 sobre J4. Vai ser igual às correntes que estão saindo. Qual é a corrente que está saindo? V2 dividido por J2. Ok. Nós vimos que Ix é o V1 dividido por menos J 2,5. Fazendo essa substituição, nós podemos chegar a essa expressão aqui. 2V1 dividido por menos J 2,5 mais V1 menos V2 J4 igual a V2 sobre J2. Simplificando essa expressão, nós vamos chegar a 11V1 mais 15V2 igual a 0. Muito bem. Muito bem. Aqui eu tenho as duas expressões lá, né? 1 mais J 1,5 J 2,1 que multiplica V1 V2. Então, linha vezes coluna igual a 20. Linha vezes coluna
igual a zero. Então nós temos aqui as nossas expressões representadas em termos de matrizes. Muito bem. Nós vamos determinar delta, certo? Que ele vai ser os elementos que multiplicam V1 e V2. Nós vamos botar ele como determinante dessa matriz. Delta vai ser o determinante dessa matriz que multiplica V1 sobre V2. Como é que a gente lembra lá, como é que a gente faz o determinante, né? Como foi que a gente chegou a essa expressão aqui? Da esquerda para a direita, né? Então esse elemento multiplica esse, somando, mais 1 mais J 1,5 vezes 15, e da direita para a esquerda é negativo, menos J 2,5 vezes 11. Então, vamos chegar a esses valores aqui, né? Menos J 27,5, 15 mais J 22,5. Fazendo a operação entre esses dois elementos aqui, nós vamos chegar a 15 menos J5. Muito bem. Para encontrar os determinantes delta 1 e delta 2, como foi feito? Nós pegamos delta 1, nós vamos substituir os elementos correspondentes a V1, são todos os primeiros elementos, nós vamos substituir pela igualdade. Então trouxemos o 20, 0 para cá e deixamos os outros elementos que era correspondente ao V2. Como foi? E aí aplicamos o determinante, encontramos os valores aqui. Então vai ser 20 vezes 15, que dá 300, e J 2,5 vezes 0 dá 0. Aqui seria negativo, mas como dá 0, não tem muito o que fazer. Para encontrar o delta 2, o que foi feito? No lugar dos elementos correspondentes a V2, que multiplicam V2, nós substituímos 20 e o 0. Está aqui eles. Os elementos correspondentes a V1 continuam aqui. E aqui vai ser 1 mais J 1,5 vezes 0. 0 é esse termo aqui. E menos 20 vezes 11. Por isso que deu menos 220. Então, foi isso que nós trouxemos, o elemento para delta 1. Trouxemos esse elemento onde tinha o V2. Aplicamos o determinante para um lado e para o outro. Aplicamos o determinante aqui para um lado e para o outro. Ok. Passo seguinte agora, para encontrar V1, o que é que a gente faz? A gente pega delta 1 divide por delta. E aí nós pegamos 300 dividido por 15 menos J5. Então deu aqui 300, ângulo 0. E fazendo a conversão aqui para polar, nós ficamos com 15, ângulo menos 18,43. O valor correspondente aí deu 18,97, ângulo 18,43. Já que ele estava negativo, subiu. Observe que o ângulo ficou negativo aqui, quando na conversão polar. E a gente elevando ele para cima, ele vai positivo.
esse valor deu errado aqui. Pessoal, vamos só fazer uma observação aqui. Vamos fazer isso novamente, vamos fazer com Excel aqui. Aí você já me ajuda aqui nessa questão. Olha só, eu tenho 300 ângulo 0, ok? Vou levar ele bem para cá. 300 ângulo 0. E eu tenho aqui 15. E esse outro aqui é J menos 5. Como é que eu... menos 5. Como é que eu faço a conversão para polar? Para encontrar o módulo aqui, vai ser raiz desse elemento aqui ao quadrado mais o elemento imaginário ao quadrado. Ok, então é 15,81 e não 15 como estava lá, certo? E para me encontrar o ângulo vai ser a tangente, que no Excel é arctangente, a tangente do valor imaginário dividido pelo valor real. Só que esse valor aqui, ele vai dar em radianos. Então eu vou multiplicar por 180 e dividir por π. Quando eu faço isso, o ângulo já aparece. Muito bem. Quando eu faço a divisão aqui, então vai ser esse dividido por esse. E lá deu 18,97. Aqui é os ângulos, então é igual a este. Como é a divisão, vai ficar menos o de baixo. 18,43. Ok, pessoal, então só ajustando ali porque não estava correto o cálculo anterior. Mas o resultado está correto. Bom, para o segundo ponto aqui, pessoal, o que é que nós temos aqui? Então vai ser delta 2, que vai ser menos 220, dividido por delta. Nós vimos que 15 menos J15 vai dar... O ângulo vai dar o mesmo, né? Já que o menos 220 tem ângulo 0. Então, lembrando que ali não é 15, é 15,18. Então pronto, nós chegamos a 13,91. Eu encontrei aí então os valores de V1 e de V2. Mas não é isso que nós queremos o IX. Só que vimos que IX é igual a quê? V1 dividido por menos 2,5. V1 nós trouxemos daqui. E menos J 2,5 tem o próprio módulo 2,5 e o ângulo, pessoal, como aqui é menos, vai ficar menos 90. Fazendo a divisão aí, nós vamos ficar com 7,59 e aí eu vou ter 18,43 menos 90, por isso que o ângulo deu 108,4. Ok? Esse é o nosso IX. Bom, mas ele botou aqui para a gente fazer a transformação da expressão anterior para o domínio do tempo. Trazendo para o domínio do tempo, o que é que nós temos aqui? O valor de máximo, né? Cosseno do ômega t, lembra, quem é ômega 4, mais o ângulo de fase, que ele veio para cá. E aí, esse é o IX no domínio do tempo. Segundo exemplo, pessoal. Calcule V1 e V2 no circuito da figura 10.4. Olha só. Está aqui todo o esquema. As fontes já estão no domínio da frequência. Se a gente observar aqui.
os elementos aqui, pessoal, já estão também no domínio da frequência, né? J6 menos J3. Então, já está tudo no domínio da frequência. Os nós 1 e 2 formam um super nó. Esse nó 1 e o nó 2 formam um super nó. Por quê? Porque ele tem uma fonte que conectando os dois. Aplicando aí o LKC a esse supernó, resulta em quê? Aí vamos só lembrar que um supernó é formado envolvendo-se uma fonte de tensão dependente ou independente conectada entre dois nós. Então aqui que ele vai chamar de supernó, que não são de referência, entre dois nós. Esses nós não é de referência. Referência seria se fosse esse aqui, ó. Não é um nó de referência. E quaisquer elementos entre dois nós que não são de referência e quaisquer elementos conectados em paralelo. Então ele está em paralelo com a fonte, esse 4 ohms. Bom, fazendo aí a questão do supernó, o que é que nós vamos ter aí? Faz essa redução aí, tira o elemento paralelo e a fonte. Nós vamos chegar ao seguinte: 3, né? 3, que é minha fonte, as correntes que estão chegando aqui, 3 amperes. As correntes que estão saindo aí, então vai ser V1 menos, dividido por menos J3, V2 dividido por J6, e V2 dividido por 12. Então, as correntes que chegam, 3, dividido pelas correntes que saem. Ou, aí fazendo aqui as multiplicações correspondentes, nós chegamos a 36 igual a J4V1 mais 1 menos J2V2. No entanto, a fonte de tensão está ligada entre os nós 1 e 2, no modo que V1 é igual a V2 mais a tensão de fonte. Já tem uma expressão que representa aqui as duas. Substituindo a equação 10.22 na equação 10.2.1, então substituindo aqui, o que é que eu vou ter? 36 menos 40, ângulo 35, ângulo 135. Por que ângulo 135? Porque eu estou multiplicando, ó, J4 vezes 10. Então, 4 vezes 10, 40. J4 é mais 90. Então, mais 90 mais 45, mais 135. Como eu estou passando para o outro lado, ele veio com um sinal negativo. Desse lado de cá, no segundo membro aqui, o que é que ficou? 1 mais J2. Por quê? Não é J4 vezes V1? J4 então vezes V2. J4 vezes V2. J4 vezes V2 dá J2. J4V2. J4V2 vezes, ou menos J2V2 dá o que? Mais
J2, V2. Essa foi a operação. O 1 continua aqui. Então, fazendo a minha representação aqui, eu vou chegar aqui, V2 é igual a 31,41 ângulo menos 87,18. Bem, como eu já tenho o valor de V2, vou calcular o valor de V1. Então eu só preciso somar 31,41 ângulo menos 87,18 com 10,45. Vamos fazer isso em Excel, só para a gente confirmar. A gente vai trabalhar isso aqui bem tranquilo. É um modo de vocês fazerem a conversão bem rápido aí. Então nós temos 31,41, isso aqui é V2. O ângulo, eu vou botar aqui só para fazer um ângulozinho mais legal, menos 87,18. Ok? Agora, então isso aqui é V2, né? Só que V2 mais 10,45 graus, então vou botar aqui 45 graus, vou botar 45 graus aqui, 45, positivo, certo? Eu tenho que somar esses dois. Pessoal, eles estão em polar, certo? Eu vou convertê-los para retangular. Como é que eu faço para converter para retangular? Então vai ser o módulo vezes cosseno do ângulo, cosseno deste ângulo. Só que esse cosseno do Excel, ele trabalha com radianos. Ele está em graus aqui, então eu vou multiplicar por π, dividir por 180. Pronto, eu já terei convertido aí a parte real. Ok, eu vou puxar aqui, em vez de, tem que pegar essa base aqui e essa aqui, pronto, que seria a mesma coisa, né? É só para me mudar aqui, em vez de cosseno, botar seno. Sim, seno. Pronto. Então, essa é a parte real, essa é a parte imaginária. Como eu já fiz a conversão desse número aqui, é só eu puxar para baixo aqui que ele converte o seguinte. Ele já pega nos valores. O que é que eu faço agora? Eu somo a parte real deste número com este número, e ele vai somar a parte imaginária com a parte imaginária. Ok. Então, pessoal, eu estou com ele na forma retangular. Eu vou trazer ele para a forma polar. Não é isso não quero fazer isso não, quero deletar o que tem aqui. Muito bem, lembrando, como é que eu trago para o módulo, né? Isso aqui é igual a raiz desse aqui ao quadrado mais esse aqui ao quadrado. Fecho, eu já tenho o módulo 25,78, batendo com o que está lá. Vamos ver se o ângulo vai bater também, que é a tangente, né? Arco tangente da parte imaginária dividida pela parte real. Só que isso aqui vai dar em radianos. Eu vou multiplicar então por 180 e dividir por π. 70,48. Então, pessoal, bateu, certo? Essa aqui é, só lembrando que é polar, e esse aqui é a parte retangular.
Pessoal, bateu, legal. Pronto, análise de malha. A lei de Kirchhoff para a tensão, ou lei das malhas, forma a base para a análise de malhas. A validade do LKT para circuito CA também já foi validada e é ilustrada nos exemplos a seguir. Tenha em mente que a verdadeira razão do uso de análise de malha é o fato de ela poder ser aplicada em circuitos planares. Muito bem. Aqui eu tenho um exemplo 10.3 que diz o seguinte: determine a corrente I0 no circuito da figura 10.7 usando análise de malhas, certo? Então eu tenho aí, eu quero encontrar I0. Muito bem. Aplicando LKT a malha 1, né, que nós vamos ter aqui a malha 1, nós vamos ter 8 mais J, 8 mais J10 menos J2 e 1 menos as correntes que estão contrário aqui e 2 que está subindo menos J2 e 2 e 10 aqui, ó, e 3, desculpa, menos J10 e 3. É a primeira equação. Para a malha 2, o que é que nós vamos ter aqui na malha 2? Nós vamos ter 4 menos J2 menos J2 menos correspondente ao I1 aqui, menos J2 e 1, menos correspondente ao I3, menos J3 e 3, mais, aí eu tenho um A, já que, mais a minha fonte aqui, né, 20 ângulo 90 graus, mais, né, já que ela está no sentido do sinal, igual a zero. Para a malha 3, I3 é igual a 5. Ele chega a essa conclusão porque está aqui, ó. I3 é o próprio 5, ângulo zero. Substituindo isso nas equações, substituindo o valor de I3 nas equações, nós vamos ficar com essa seguinte redução: 8 mais J8 e 1 mais J2 e 2 igual a J50. E para a segunda malha nós vamos ter J2 e 1 mais 4 menos J4 e 2 igual a menos J20 menos J10. Bom, das equações aqui nós vamos botar na forma matricial. De novo nós vamos usar os artifícios dos denominadores. Então, o delta aqui, vamos usar os determinantes. Delta, aí nós sabemos que o delta é sempre os valores que multiplicam as minhas variáveis, I1 e 2. Então, botado aqui na forma, eu vou chegar a essas multiplicações aqui, vai ficar menos, aqui vai ficar menos J2 vezes J2, menos J2 ao quadrado, J ao quadrado 4, que vai ficar mais 4. Esse restante aqui é dependente exatamente daqui. E aí, que vai chegar a 4 mais 64, que dá 68. O delta 2, também essas expressões, vai chegar a 100 menos J240 mais 240. Que no caso aqui 100 mais 240, 340 menos J240, tá aqui. Botando na forma polar,
eu chego com delta 2 igual a isso aí. Então, I2, eu estou querendo lá o meu I0, né? O I2 vai ser delta 2 sobre delta. Como eu já tenho o delta 2, e eu tenho delta, então vai ser 416,17 dividido por 68, que dá 6,12. O ângulo é o mesmo, já que o 68, o ângulo dele é 0. Como I0 é menos I2, é o sentido contrário, então nós chegamos a essa expressão aqui. O que é que mudou aqui? Né? O ângulo, certo? Então eu fiz ele muda 180 graus o sentido. Ele era menos 35, passa para 114,78. Ele muda o sentido em 180 graus. O segundo circuito aqui de análise de malha é: determine V0. Nós queremos esse V0 bem aqui, usando análise de malha. Supermalha é resultante quando duas malhas possuem uma fonte de corrente. Dependente ou independente em comum. Então eu tenho essa malha com uma fonte de corrente entre elas. E aí nós vamos ter a supermalha. Aqui ficou atrapalhando. Então só mostrando aí a supermalha. E aí, para a supermalha vai ficar menos 10 mais 8 menos J2 e 1 menos J2 e 2 menos 8 e 3 igual a 0. Ou 8 menos J2 e 1 mais J2 e 2 menos 8 e 3 igual a 10. Para a malha 2, já sabemos que I2 é igual a menos 3. Para a equação 10.4.5, faltou uma equação aqui. Faltou a equação da malha 3. Mas dê uma olhada lá no exemplo do sádico e vocês vão ter isso aí. Ok, ele vai ter esses determinantes. A resolução continua cruzada, lembrando que aqui é menos, multiplica por esse. Aqui é mais, multiplica por esse. E aí eu chego a 50 menos J20, esse menos, esse mais, multiplica por esse. E eu chego a... Ele não fez uma redução aqui, que era 140 menos 6 menos 192, J10 mais J84 menos J280. Tinha que fazer a redução aqui. Pronto, tá feita a redução, que dá menos 58 menos J186. Bom, para obter I1, é só pegar o delta 1 e dividir por delta, os valores de delta 1, dividido pelo valor de delta, e eu chego a esse valor para I1. A tensão V0, que é o que nós estamos precisando, ela vai ser dada por V0 é igual a menos J2 e 1 menos I2, que ela está entre essas duas. Então, que vai dar menos J2, que multiplica I1, menos I2. Como o I2 é negativo, ficou mais 3. O resultado aqui é 9,756, ângulo 222,32 graus volts. Bom, teorema da superposição. Como os circuitos CA são lineares, o teorema da superposição se aplica ao circuito CA da mesma forma que no circuito CC e se torna importante,
se o circuito tiver fontes operando em frequências diferentes. Nesse caso, já que as impedâncias dependem da frequência, temos um circuito no domínio da frequência diferente para cada frequência. A resposta total deve ser obtida somando as respostas individuais no domínio do tempo. É incorreto tentar somar as respostas no domínio da frequência ou fazores? Por quê? Porque o fator exponencial EJωt está implícito na análise senoidal e esse fator alteraria cada frequência angular. Portanto, não faria sentido somar respostas em frequências diferentes. Aí, ó, respostas em frequências diferentes no domínio dos fazores. Logo, quando um circuito tiver fontes operando em frequências diferentes, devemos somar as respostas às frequências individuais no domínio do tempo. Então, é lá no domínio do tempo. Bom, teorema aqui da superposição. Vamos determinar I0. Então, eu tenho duas fontes. Eu vou trabalhar com uma fonte e depois trabalho com outra fonte. Seja, I0 é igual a I0' mais I0 duas linhas. I0' depende de uma fonte, I0 duas linhas vai depender de outra fonte. Bom, nos locais, fazendo análise da fonte de tensão, onde tem fonte de corrente, elas devem ser abertas. Então o circuito ficou como aqui. Eu abro essa fonte de corrente para me fazer a análise da fonte de tensão. Para fazer a análise da fonte de corrente, eu curto-circuito a fonte de tensão. Então é como se ela não existisse. Ok? Então I0' e I0 duas linhas são devidos respectivamente às fontes de tensão e corrente. Para encontrar I0', considere o circuito, esse circuito aqui, I0 duas linhas, esse outro circuito. Se fizermos Z, se a associação em paralelo de menos J2, isso aqui, ó, está em paralelo com isso aqui. Então, nós vamos chegar à conclusão de que Z vai ser, o paralelo dele vai dar 0,25 menos J 2,25. E a corrente I0' for J20 somado, então, voltando aqui, Z vai ser isso aqui, somado com isso aqui, mais isso aqui. Fonte de tensão, dividido por 4 menos J2 mais Z, que vai dar I0' é igual a menos 2,353 mais J 2,353. Agora, obtendo I02, vamos considerar o outro circuito. Para a malha 1, nós vamos chegar aqui, 8 mais J8 vezes I1, menos J10 e 3 mais J2 e 2 igual a 0. Isso é a malha 1. Para a malha 2, 4 menos J4 e 2 mais J2 e 1 mais J2 e 3 igual a 0. Para a malha 3, I3 igual a 5. Substituindo esse valor de I3 em todos os outros, nós chegaremos a essa conclusão de que 4 menos J4 e 2 mais J2 e 1 mais J10 igual a 0. Expressando I1 em termos de I2, aqui ele está não mais fazendo pelo determinante, que ele podia também fazer.
mas ele botou o valor de I1 em função de I2. E aí a expressão agora ficou só com I2. Então, resolvendo essa equação aqui, nós chegamos a essa conclusão, que I2 é igual a 2,6447 menos J 1,176. Falta agora encontrar I1. Ah, mas não precisa, já que I02 é menos I2. Então por isso que ele foi só atrás do I2, que deu menos 2,647 mais J 1,176. Então eu já tenho I0' e I0 duas linhas. Somando as duas, eu chego a esse valor para I0. 6,12, ângulo 114,78. Que concorda com aquilo que obtivemos no exemplo 10.3. Deve-se notar que a apreciação do teorema da superposição não é a melhor maneira de resolver esse problema. Parece que fizemos mais conta duas vezes, né? Então mas ele serve para outras aplicações bem mais úteis. Refaçam em folha em branco, né, o exemplo aqui, 10.c, e envie para o endereço dessas atividades. Isso aqui fica para um outro instante, pessoal. A nossa literatura foi essa aqui do Sádico. Obrigado.